Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. A Rádio Itaenga FM apresenta o seu programa Noticiário da Tarde, Itaenga Notícias, segunda edição, a sua revista de informações na hora do almoço. Fique bem informado do que acontece no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo. Notícias da política, polícia, esportes, cultura, entrevistas e tudo que interessa a você. Ouvinte 98,5. Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. Isso mesmo, 12 horas e 18 minutos em Lagoa de Itaenga, 12 horas e 18 minutos em Pernambuco, Brasil. Hoje é quinta-feira, 12 de dezembro de 2019. Faltam 19 dias para terminar o ano, 13 dias para o Natal e 8 dias para o aniversário de Lagoa de Itaenga. A sua participação acontece pelo 979167474. Estou aqui com o Estênio Ferreira, né? A gente vai conversar um pouquinho com ele aqui, dando um espaço para o Estênio Ferreira falar. Ele vem sempre com novidades. Um alô para todos aqueles que podem ouvir e assistir a partir desse momento pelo Facebook, o nosso programa ao vivo. Estênio Ferreira é sempre uma motivação de alegria, né? Reencontrá-lo nesse recinto, nesse programa que tem sido a tribuna do povo de Lagoa de Itaenga, que fala a sociedade civil, fala a sociedade organizada, fala o cidadão itaenguense. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Quero cumprimentá-lo, saudar todos os teus ouvintes. É sempre uma satisfação poder estar no teu programa, dialogando sobre aquilo que é importante, na nossa opinião, relacionado ao município de Lagoa de Itaenga. Estênio Ferreira, nosso município vai completar mais um ano, né, de sua emancipação. Tivemos aí como presente para Lagoa de Itaenga, porque eu sou propagador do bem para o nosso município, mas eu estou colocando esse assunto aqui em destaque, porque o Estênio é entendedor, daqui a pouco também ele vai falar da sua vinda, o motivo da sua vinda nesse programa. E tivemos aí, Estênio Ferreira, bons resultados com os alunos de Lagoa de Itaenga, tanto da rede municipal como da rede particular. Muitos alunos aprovados ali na Escola Técnica Estadual, que se localiza em Carpina, representando que o nosso município tem dado um passo muito grande para alcançar esse nível de educação, né, Estênio? É verdade, Júlio. Eu acredito que todos os professores de Lagoa de Itaenga, quando saem de casa, vão trabalhar com o objetivo de oferecer o melhor ao aluno. Agora, é importante também que o aluno reconheça o seu dever na escola. E quando existe essa motivação mútua, o resultado aparece, como nós vimos por esses dias, com relação aos alunos da rede pública, principalmente, e da rede privada. Muitos estudantes sairão de Lagoa de Itaenga para estudar fora do município com o objetivo de expandir o conhecimento que já possui e de adquirir novas práticas. Então, é louvável o trabalho da educação deste município. Eu fico muito feliz. E creio também que estes alunos sairão das escolas de Lagoa de Itaenga para irem à ETEM, à Escola de Aplicação de Nazaré da Mata, etc., com o objetivo de entender também que a educação não é apenas o diploma e o emprego que eles terão no futuro. A educação é, acima de tudo, a responsabilidade de entender que, enquanto cidadão, você tem o compromisso de zelar pela sociedade. Eu conheço e tenho batido muito nessa tecla pessoas que têm dinheiro e diploma, mas não têm educação. Então, é importante que, enquanto defensores da educação, nós tenhamos essa responsabilidade também de conduzir os alunos a esse conceito
de que eles precisam do emprego e do diploma, mas também eles devem entender que precisam sempre ter essa noção do quanto é importante colocar-se no lugar do outro. E é um desafio nesse século. Você encontra muitas dificuldades ao longo do caminho e se depara com algumas circunstâncias desagradáveis. Estênio Ferreira, quando a gente aborda a educação, nós temos que ter cuidado, temos que ter noção, temos que saber o que estamos falando. Eu creio que tem melhorado um pouquinho também a educação dos alunos para, digamos que, preservar a escola, preservar o transporte escolar. Eu creio que tenha melhorado um pouco, mas atenção, pais. Atenção, você, aluno, que usa de um equipamento, né? Usa da escola, usa ali do transporte escolar, né? Tem ali a atenção do professor, do diretor escolar, da merendeira, né? Que prepara a merenda. Precisamos estar cada vez mais conscientizando esse público de que tudo pertence a um único povo, Estênio Ferreira, porque se você for observar quanto que um município feito em Lagoa de Itaenga, um município ou qualquer outro município pelo Brasil gasta quando termina o ano letivo, né? É um gasto muito desnecessário, né? Muitas cadeiras, né? Quebradas, né? Aí você vai para os banheiros das escolas, né? É uma danificação total. Vai ver no ônibus escolar, de repente aí tem alguns que vai buscar postar politicagem ali nas redes, dizendo, olha o ônibus como é que está, né? Está nesse estado, mas e a culpa do aluno não existe também não? Porque quem é que danifica tudo isso aí? Não é o próprio aluno? Então, cabe que o município, o estado, o país, né, ele oferece de tudo hoje para o aluno. Né? Mas qual tem sido a resposta? Porque quando hoje a gente estamos elogiando nessa parte aí, que houve um aumento no desempenho dos alunos, agora temos que cobrar também que eles se conscientizem sobre que a escola é um patrimônio e precisa ser preservada. O ônibus faz parte da escola, que vai transportar você da zona rural, você da zona urbana que mora distante, para as escolas e você aprender alguma coisa para o seu futuro. Não é isso, Estênio? É exatamente isso que eu acabei de dizer. Nós não podemos apenas pensar no emprego e no diploma. A gente precisa ter também a responsabilidade de contribuir para a sociedade. Então, a família, por exemplo, ela tem uma função muito importante, porque essa educação que eu estou falando, que o aluno precisa corresponder bem no cumprimento dos seus deveres, também vem de casa. Mas nós sabemos que, em muitas famílias, isso não existe. No entanto, se o aluno quiser e compreender que isso lhe fará bem, conseguirá sobressair desse momento de dificuldade. Então, a partir do momento que, no final do ano letivo, os municípios começam a fazer reparos grandiosos nas instituições de ensino, aquele dinheiro que está sendo aplicado poderia ser investido em outra coisa. Incentivar o próprio aluno também, se tem ali bancas, né, quebradas, né? Vem cá, aluno, você vai ser punido assim, você vai consertar um trabalho aquela voluntário, banca, né? Consertar aquela banca. Aí ele, de início, ele vai, digamos que ficar meio revoltado, mas ele, quando consertar aquela cadeira, ele vai já se conscientizar que aquela arte que ele fez valeu a pena, aí valeu a pena de consertar, né? Aí ele não vai ter mais aquela noção de buscar, danificar, e ele vai agora, Estênio Ferreira, até aprender, né? Uma função, uma profissão, de marceneiro, por exemplo. É porque criou no Brasil uma cultura de que as pessoas têm apenas direitos. Eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. E o meu dever, onde é que fica? Onde estão os deveres? Onde está o compromisso do aluno e do próprio professor? Porque, da mesma forma que tem bons professores, existem aqueles que vão apenas cumprir tabela. Essa é uma realidade do país. Eu estive nesse final de semana em São Paulo, participando de uma conferência sobre educação, tendo como base de discussão o ensino médio,
e nós pudemos ouvir a realidade de diversos municípios de todas as regiões do Brasil. Foram pessoas de 26 estados que estavam lá, uma grande parte do Nordeste, discutindo qual impacto vai trazer o novo ensino médio. Claro, nós não estávamos sendo contra o ensino médio. Nós estávamos destrinchando para que pudéssemos compreender melhor, porque, por exemplo, o aluno que vai passar pela reforma, muitas vezes não sabe o que é a reforma. Então, a gente que está todo dia buscando se inteirar, muitas vezes tem dificuldade. Imagina um aluno que está na ponta e que, em pleno século XXI, devido ao mau uso da tecnologia, vive despercebido das coisas. Então, a gente precisa ter noção de que é importante os direitos, mas também os deveres. Caso contrário, a liberdade vira libertinagem e a coisa desanda. Eu tenho essa preocupação, acho que para que nós possamos colocar o Brasil no eixo, vai requerer muito tempo, e não é apenas um mandato, 12 mandatos, não. É coisa de décadas, porque foi uma cultura que se instalou no país e que tem mexido com a mente de milhões de pessoas. Tem feito uma lavagem cerebral, né? Sem dúvida. Você veja a quantidade de jovens que estão, infelizmente, tendo problemas mentais, se automutilando, se suicidando. Isso não é uma realidade que precisa ser deixada de lado, não. É algo muito frequente que tem acontecido no Brasil. Eu conheço um deputado estadual de Santa Catarina, Kennedy Nunes. Ele é presidente da Unali, que responde por todas as Assembleias Legislativas do Brasil, e ele tem percorrido o mundo inteiro, desenvolvendo ações de prevenção a esse tipo de coisa. Porque muitas vezes o jovem comete essa prática, não é porque ele tem prazer, mas porque ele está precisando de ajuda e não tem essa ajuda, nem da família, nem do poder público, que é responsável pelo desenvolvimento de políticas. Então, isso é muito difícil, por exemplo, em lidar com municípios lá do Maranhão, do Piauí, que são muito menores que municípios de Pernambuco, por exemplo. Então, é algo que precisa ser amplamente discutido, e eu admiro muito o trabalho da ministra Damares Alves, responsável pela pasta de Direitos Humanos, porque ela vai para o enfrentamento. Ela vai conhecer de perto essa realidade. E a gente estava precisando de pessoas assim, que saíssem dos gabinetes e fossem para as instituições, e não apenas para as instituições, mas para as ruas, sentir um pouco a dor dessas pessoas. E a ministra, ela tem algo impactador, porque lá atrás ela já sofreu, por exemplo, abuso sexual. Ela foi alvo da pedofilia durante muitos anos e, num dado momento, tirou, ou melhor, tentou tirar a própria vida. Mas aí entra o exercício da fé, que todo ser humano deve ter, independente da crença religiosa, e graças a Deus hoje ela está ministra de Estado, trabalhando em defesa de milhões de jovens e adolescentes, ampliando também as crianças, nessa busca de resguardar. Mostrando superação, né, Sting? Exatamente. Olha, eu estava dizendo lá em São Paulo, é muito bom a gente defender moradia. Mas melhor ainda é a gente saber qual é o desafio de alguém, por exemplo, que paga aluguel e não tem casa própria. Eu vou defender moradia morando num apartamento em um bairro nobre de uma capital? Eu não sei qual é a dificuldade na prática de quem não tem moradia. Eu vou defender o SUS. Mas é muito bom defender o SUS quando você tem um plano de saúde. Você precisa defender o SUS também sentindo na pele a dificuldade que os brasileiros enfrentam para obter atendimento médico. Então, o que eu quero dizer, Júlio, é que a gente precisa viver mais as coisas para poder defendê-las.
Senti na pele. Lá em Brasília tem muita gente dizendo que nos defende, que nos representa, etc. E não é apenas em Brasília. Mas essas pessoas não sentem a dificuldade do povo brasileiro. Elas não sabem o quão difícil é o transporte público. Elas não sabem o quanto é difícil a questão da segurança pública. É muito fácil para o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, ser contra a prisão em segunda instância, quando eles saem do Congresso Nacional escoltados de segurança, enquanto o povo brasileiro está sofrendo aí com milhares de presos sendo soltos, devido à mudança na legislação feita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente sente, a gente tem o respaldo para defender as coisas. E eu acho que é isso que está faltando no Brasil. É Estênio Ferreira, esse jovem que vale a pena a gente estar dialogando, né, proporcionando um bom debate através do rádio. Mas, Estênio, você quando vem ao rádio tem sempre o que falar, né? Fala de suas... Você agora falou recentemente da sua ida a São Paulo. Você neste ano aí fez grandes viagens também, né? Progrediu muito. Mas hoje, o que você traz de outras novidades para o povo itaenguense que gosta de lhe acompanhar através do rádio, gosta de ouvir esse programa quando o Estênio Ferreira vem a essa programação de jornalismo ética da Itaenga FM? Veja bem, Júlio, eu busco sempre, conversando com os meninos da biblioteca, por exemplo, e em outras oportunidades que tenho nos municípios, em dizer que jamais a gente pode deixar de reconhecer a importância de estudar para conquistar posições. Mas eu volto a bater na mesma tecla. O maior privilégio que o cidadão pode ter na vida é de fazer o bem às pessoas. É de sentir sensibilidade nas horas difíceis da sociedade. Em São Paulo, eu peguei um Uber e conversando com o motorista, dizendo que o trânsito era muito intenso e que a pobreza, apesar de ser uma grande metrópole, ainda existe na capital paulista. Eu até comentei, eu disse, eu passei anteriormente por uma rua, estava lotada de usuários de drogas. A região da Cracolândia, que fica no centro de São Paulo. E ele disse, mas com o tempo a gente se acostuma. Eu fiquei calado, entende? Mas eu pensei o seguinte, isso é algo que a gente não pode se acostumar. Ou seja, os problemas do país existem porque nós temos milhões de pessoas acostumadas com a violência, acostumadas com o uso das drogas, acostumada com a corrupção, acostumada com a falta de saúde, de educação, pessoas acostumadas. E eu, nesses 22 anos, nunca me acostumei e espero jamais me acostumar com isso. É claro que a gente não consegue mudar tudo, mas se a gente fizer a nossa parte, de não se acostumar, já vai estar contribuindo. Isso precisa começar de Brasília? Não, precisa começar daqui, da minha casa, da minha rua, da minha comunidade, da minha cidade. E isso vai se expandindo ao longo do tempo. Não é algo a curto prazo, é a longo prazo. Então eu fiquei triste, porque ele disse que já estava acostumado com aquilo. E acho que é isso que está impregnado em grande parte das pessoas. O costume. E eu não vou me acostumar, mesmo sendo pobre, financeiramente falando, mesmo passando por tanta dificuldade, eu não me acostumo. Não me acostumo e não baixo a cabeça para quem quer que seja. Eu acho que a gente também precisa ter essa motivação de entender quando está errado e reconhecer que erra, mas de, apesar das circunstâncias, não se dobrar em nenhuma situação. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, mas eu sou muito sério nesse quesito. Eu não me dobro,
Eu não baixo a cabeça quando estou tratando dessas situações. Porque acho que, se a gente não discutir, vai ficar por isso mesmo e nada anda no país. Então, cada um fazendo a sua parte, sabendo qual é o seu limite, mas não conformado na situação em que está. Acho que isso faz a diferença. Eu vou ser ousado ao fazer esse comentário em relação ao Estênio Ferreira, viu, doutor Napoleão? Pelo qual o Estênio Ferreira, ele é o seu assessor, né? Ele lhe assessora politicamente. E Estênio Ferreira, eu tenho acompanhado seu raciocínio, tenho acompanhado a sua participação no meio social, na mídia, né? Aqui de Lagoa de Itaenga, onde nós sempre trazemos aqui, né? Estênio Ferreira é aquele jovenzinho que ele se criou aqui na rádio, né? Ele formou sua opinião, ele buscou se aperfeiçoar. Note muito bem como é o comentário de um jovem de 22 anos, né? 22 anos. E muito tempo antes também ele tinha essa mesma posição. É um jovem visionário. E eu tenho uma certeza, Estênio Ferreira, você é ousado nesse comentário, que você, eu vou dizer para você aqui na sua cara, né? E também para o seu próprio parceiro de trabalho, o meu amigo também, doutor Napoleão, que doutor Napoleão incentive Estênio Ferreira a não só ficar ali lhe assessorando, mas que ele dê um passo muito grande, politicamente falando, né? Porque esse é um jovem promissor, é um jovem visionário, que eu vejo um futuro político aqui de Lagoa de Itaenga, Estênio Ferreira. E eu estou sendo ousado, sim, ao declarar esse meu pensamento em relação a você, Estênio Ferreira. Eu acho que você, futuramente, né, se pensar direitinho, deve ser uma opção, né, para que possamos mudar a cara da política de Lagoa de Itaenga, viu? Muito obrigado, Júlio. Eu sei que suas palavras são sinceras. Dr. Napoleão é uma figura extraordinária que eu tive a felicidade de encontrar na minha vida e de poder conviver nos últimos 10 anos, principalmente durante o mandato dele como vereador. Esses dias a gente estava voltando de Recife, ele me deu uma carona, porque eu cheguei de São Paulo segunda-feira à noite, e ele, conversando comigo, me deu uns puxões de orelha e me disse uma coisa interessante. Ele disse: a orientação que eu lhe dou é sempre a orientação que passo para os meus filhos. Então, para mim, que não tenho o convívio de meu pai, isso é muito gratificante. O presidente da rádio, Manuel, também é outra figura. Muitas vezes eu chego lá, Manuel me orienta, conversa comigo, incentiva, mostra que é importante a gente seguir a razão e deixar de lado um pouco a emoção na hora de tratar as coisas. E eu tenho essa felicidade de ter bons amigos. Minha mãe, minha família são os principais amigos com quem posso contar, mas lá fora Deus me deu essa alegria. E acredito que aquilo que está traçado um dia vai acontecer. Eu não sei se na política partidária, porque não que eu não tenha desejo, mas o sistema é muito difícil. É algo que mata você e que você precisa ser muito forte ou correr para ele não lhe matar. Mas alimente as suas pretensões políticas, alimente-as. Então, eu tenho esse pensamento de contribuir com a sociedade um pouco mais. Eu não sei de tudo, não sou perfeito, mas entendo que, diante das minhas condições, eu já dei alguns passos. E são passos pequenos, né? Hoje o que vale é o diploma, mas são passos que, com muita humildade, me deixam regozijados. Para minha felicidade esses dias, eu tinha feito a inscrição concorrendo a uma vaga no Conselho Nacional de Juventude da Presidência da República. E eram 8 vagas, 4 vagas, melhor dizendo, para a categoria de notório reconhecimento. Ou seja, para pessoas que desenvolvem práticas
voltada à juventude. E saiu a lista provisória e eu não fiquei na final. Eu fiquei entre os não habilitados. Então, eu preparei relatório, mandei documentação, cumpri todos os requisitos e não fiquei entre os habilitados. Poderia ter recorrido, não recorri. Passou-se os dias e saiu a lista final dos habilitados. E para minha surpresa, eu estava lá entre os que estavam aptos a concorrer ao Conselho Nacional de Juventude. Foram 82 inscrições nessa categoria e eu fiquei entre os 12 habilitados. Como foi muito pouco o prazo, isso foi segunda-feira passada, eu deveria estar em Brasília na quarta-feira, ou então fazer por videoconferência, ou seja, pelo computador, a entrevista final que definiria o conselho. E como eu não tinha condições de ir a Brasília, porque eu já estava com uma viagem programada a São Paulo, eu optei pela videoconferência. E quando foi no horário programado, na quarta-feira, pelo celular eu entrei e não consegui. De imediato, um dos coordenadores da Secretaria Nacional de Juventude me ligou, disse: Stênio, o pessoal está aguardando a sua entrevista. Eu disse: eu não estou conseguindo. Ele me deu toda uma orientação para que eu me acalmasse, porque deveria ter muita cautela, eram 15 minutos de entrevista. Ele disse: vamos fazer o seguinte, o pessoal que está conseguindo vai fazendo a entrevista e no final do dia eu entro em contato com você. Para resumo de história, eu não consegui de nenhuma forma. Eu corri para a casa de Manuel, fui pegar um notebook, etc e tal, mas não deu certo. Quando foi às 7 horas da noite, ele entrou em contato novamente, me mandando uma mensagem. Ele disse: olha, Stênio, infelizmente não foi possível, mas a porta da Secretaria Nacional de Juventude continua de portas abertas para você, continua aberta para você, independente de você fazer parte ou não do conselho. Você chegou na última etapa de 82 pessoas, inclusive uma delas é uma forte figura do agronegócio do país e não foi habilitada. Então, eu fiquei na final com grandes nomes. Inclusive em São Paulo, no painel em que nós participamos da conferência, estava um dos candidatos comigo ao conselho. E eu conversei com ele depois, eu disse: mas rapaz, não foi possível, não deu certo a videoconferência. Mas eu me sinto privilegiado em ter chegado na final. Agora, qual foi o saldo que eu tirei de tudo isso? É que, como cidadão de uma cidade do interior de Pernambuco, eu sinto na pele a dificuldade de, por exemplo, não ter o dinheiro de, numa circunstância dessa, comprar uma passagem de imediato e ir a Brasília. Porque se eu tivesse, eu acho que eu poderia ter tido a oportunidade de conseguir participar do conselho. Por outro lado também, a gente só tem aquilo que Deus quer. Então, de 82, você ficar entre 12, o relatório que eu fiz mostrando meu trabalho, a atuação de meus amigos, porque eu não faço sozinho, trouxe um saldo positivo. Se eles me colocaram lá na final, porque aquilo que faço em Lagoa de Itaenga corresponde. Então é por isso que eu não desisto. Muitas vezes não tem nem uma prata no bolso, mas eu tenho muita coragem e ousadia. E persistência. Eu durmo, graças a Deus, com a minha consciência tranquila, por ter bons amigos, por ter disponibilidade, acima de tudo, para fazer o bem. Mas veja, não deu o conselho, foi uma experiência. Seriam 2 anos ser conselheiro da juventude no Brasil. E fui a São Paulo, a Secretaria Estadual de Educação, através de Dr. Fred Amâncio, secretário, disponibilizou as passagens e fui. E uma coisa muito interessante foi que quando eu conversei com uma das assessoras da secretaria, ela disse: Stênio, as passagens estão deferidas e você vai poder ir. Continue assim.
fazendo a diferença. Então, tudo é estímulo. Se eu não corro atrás, Dr. Fred não se lembra de mim, porque as atribuições que ele tem são muitas. Então, a gente precisa ter ousadia. Tudo é aprendizado. A biblioteca, no próximo dia 20 de dezembro, completa 2 anos, mas eu decidi não fazer nenhuma comemoração, porque nós estamos nos organizando para ampliarmos as nossas atividades a partir do ano que vem. Tudo é gasto. Eu estive pela manhã na promotoria, fui conversar com a promotora que me chamou lá, com a finalidade da gente ver uma alternativa de ajudar a biblioteca, e é isso que nós vamos fazer. Regulamentar, para que nós possamos ter mais autonomia de desenvolver as atividades. E aquilo que tiver de acontecer, vai acontecer. Eu me sinto muito bem. Os desafios são imensos, né? Você olha para o dia a dia do país e contempla que não é apenas Estênio, mas são pessoas que estão em todos os municípios do Brasil, nem que seja uma só em cada um deles, fazendo alguma coisa, não visando a atenção das pessoas, mas através das suas ações, chamando a atenção delas para que possam se unir a gente. Então, esse é um saldo de 2019, né, Júlio? Eu tive uma oportunidade muito grande de ir aos Estados Unidos, de fazer boas amizades, inclusive com a jornalista Sandra, mantenho contato até hoje. Esses dias estava conversando com ela. Bons frutos você tem colhido neste tempo. Pois é. Para algumas pessoas, bons frutos seriam se essas oportunidades me trouxessem dinheiro. Mas elas me trouxeram conhecimento. É algo que dinheiro não compra. Porque a gente precisa ter noção do quanto é importante vencer os desafios e superar dificuldades. Então, é isso. Eu continuo por aqui, por Lagoa de Itaenga, e fazendo aquilo que acho que deve ser feito, respeitando as pessoas acima de tudo. Graças a Deus não tenho uma inimizade, não tenho inimigos, tenho amigos e colegas, pessoas com quem me dou muito bem, e isso é o mais importante. Já imaginou o camarada morrer hoje, aí passar lá na esquina, você encontrar a pessoa dizendo aquilo ali não prestava não, aquilo dali só fez mal à sociedade, e graças a Deus, eu acho que se morrer hoje, não é possível que nenhum cristão reconheça que eu fiz o meu dever, né? Como você acabou de reconhecer. E isso é gratificante para a gente. Estênio, o nosso tempo se reduz por aqui. Eu aproveito para pedir que você deixe aí já a sua mensagem de Natal, fim de ano, para o nosso povo, a nossa gente que tem te acompanhado no rádio, acompanhado aí nesse seu trabalho social à frente da Biblioteca Comunitária, no seu trabalho também como assessor parlamentar. Fique bem à vontade. Júlio, eu quero te agradecer pela disponibilidade. Se deixasse, a gente ia para 6 horas da tarde. Mas dizer aos amigos que eu continuo à disposição, atento às reivindicações das pessoas, para que a gente possa dar uma parcela de contribuição através do mandato de Dr. Napoleão ou da biblioteca comunitária. 2020 promete ser um ano muito desafiador, muito mais difícil do que 2019, porque a própria Bíblia nos diz que cada dia traz consigo o seu mal. Então a gente tem fé de que as coisas vão melhorar, mas é preciso ter os pés no chão e entender que os desafios também virão dobrados. A cada ano é sempre assim. 2019 nos surpreendeu muito, 2020 tende a nos surpreender. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se Jesus não voltar até lá, em 2020, no mês de dezembro, nós estaremos fazendo o saldo do ano, mostrando aquilo que foi feito, aquilo que poderia ter sido feito e buscando se planejar para o ano vindouro. Eu desejo muito sucesso a você e muito amor ao povo de minha cidade, que na próxima semana completa 56 anos de emancipação política. Eu digo às vezes que sou discípulo de Moisés
nesse aspecto de buscar brigar pela preservação dos fatos históricos de Lagoa de Itaenga. A gente se decepciona muitas vezes porque é algo que não atrai muito o desejo de quem pode colaborar, mas a gente se anima também com o reconhecimento das pessoas que acreditam que isso é importante. Então eu quero deixar um abraço ao meu amigo e vereador Dr. Napoleão, mandar um abraço à prefeita Graça, que tem sido nossa amiga, nossa parceira, não de hoje, mas desde sempre, desde os tempos em que eu vivia descalço, brincando pelas ruas da minha comunidade. Um grande abraço ao nosso presidente Manuel Antônio e que Deus nos ajude a superar todos os desafios. Antes do fim do ano, apareça por aqui para a gente ter uma conversa muito mais interessante, viu? Vamos falar, inclusive na conversa próxima, sobre política 2020. É verdade, 2020. Vamos ter essa conversa aqui ao vivo para que as pessoas entendam a visão do Estênio Ferreira sobre o cenário político para 2020 em Lagoa de Itaenga. 2020 vai ser quente, né? Vai ser muito bom. Eu espero que seja feito um debate com a verdade, né? E que, independente de quem sejam os candidatos, a gente possa ter, acima de tudo, respeito um pelo outro. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo Agenor, da ambulância, essa excelência que sempre tem estado conosco e com o doutor Napoleão, e a dona Madalena, que é assessora da prefeita Graça e que desde o início está aqui nos acompanhando através do Facebook. Dona Madalena também é uma pessoa que sempre puxa a orelha e orienta, e pela experiência que ela tem, eu me sinto privilegiado. Um grande abraço, Júlio. Vamos ter muitos momentos ainda a gente conversar. O ano é muito melancólico, né? O final de ano. Mas quando for a partir de janeiro, a gente vai poder deixar um pouco essa melancolia de lado e partir de fato para o enfrentamento. A gente fica por aqui. Amanhã tem David Andrade, ele é assessor da prefeita de Lagoa de Itaenga, Graça Arruda. Ele vai estar aqui também para fazer um balanço, né, da política de Lagoa de Itaenga, da administração pública de Lagoa de Itaenga amanhã. Não deixe de ouvir o programa do meio-dia com David Andrade. Vai estar aqui. Na semana que vem, provavelmente, vamos trazer a prefeita Graça Arruda, junto com o vice-prefeito Alexandre Agripino, no programa Itaenga Notícias. Temos também a participação de Orlando, né, que vai vir no dia 17. Orlando, vereador, vai estar aqui no programa do meio-dia na próxima semana. Só para concluir, Júlio, eu acredito que a prefeita Graça tem tido um desafio muito grande ao longo do seu mandato, mas uma coisa dela nos chama muita atenção, é a sensibilidade de sentar para resolver os problemas. Mesmo que não sejam encontradas as soluções que a gente quer, mas ela tem essa humildade de ouvir e de buscar da melhor forma possível conduzir as coisas. Eu desejo que nós tenhamos um ano de muita ousadia e de muita coragem para superar os desafios que virão. Um grande abraço. Representando todos os ouvintes e o nosso amigo Zezinho Corumba. Aquele abraço, Zezinho. Um abraço, participando Zezinho. sempre. Deus abençoe. Vem aí, Manuel Antônio, a tarde mais bregueira do Brasil. O produto natural que você tanto esperava chegou. Garrafada Edical. Chá anti-inflamatório, antioxidante e tônico. Eficaz para os casos de anemia, enfermidades em órgãos como baço, bexiga, fígado